Então a realidade nua e crua para o torcedor do Flamengo é a janela de janeiro o Flamengo já fez no meio de 24. Vamos lá. O Flamengo, por exemplo. Você não vê o Flamengo, ele sempre tem uma janela de muita. Ele contrata 1 ou 2 caras de impacto, mas porque ele já tem um time formado, a base. Você enxerta 1 ou 2. Mas agora, você não pode colocar o Flamengo como parâmetro. O Palmeiras e o Flamengo são os 2 únicos times no Brasil que podem se dar o luxo de falar: vou segurar meu elenco. Porque os caras não precisam ficar vendendo jogador e passando com o Pires na mão. Meus amigos, vem comigo, né? Porque todo mundo quer saber cadê as contratações do Mengão. E nós vamos acompanhar aqui nesse conteúdo algumas análises sobre o porquê o Flamengo não está contratando muitos jogadores nesta janela de transferência. Vou deixar aqui os créditos para o canal do VSR e também para o canal Energia 97 FM. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles analisaram sobre a janela, o mercado da bola no Flamengo. Roda aí, produção! A janela de transferência do Flamengo está sendo modesta? Isso é uma novidade ou já era esperado? Vamos falar sobre isso? Você já deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo. Aqui embaixo também você deixa seus comentários para a gente trocar uma ideia. Estou gravando esse vídeo aqui porque tenho visto muita gente, muito torcedor do Flamengo, me mandar mensagem e mandar mensagens nas redes sociais aí, várias delas. Alguns revoltados, outros ironizando, outros ponderando, outros perguntando sobre a janela de transferências do Flamengo. E é evidente que o torcedor do Flamengo sabe que houve troca de comando na presidência do Flamengo, né? Saiu a gestão do Rodolfo Landim para a entrada da gestão do Luiz Eduardo Batista, o chamado popularmente como BAP. E quando tem uma gestão, é normal, quando tem uma troca de gestão, é normal você trocar algumas pessoas, você demitir umas, botar outras, pessoas que tenham a ver com o seu estilo de trabalho, da sua confiança, e tem virado uma espécie de constante. Você vê quando o Flamengo anuncia alguma modificação, alguma troca, alguma chegada na parte de administração, na parte de gestão do clube, o torcedor ir lá e dar uma sacaneada, dar uma ironizada, dizer: contrata anuncia médico, mas não anuncia jogador, anuncia diretor, mas não anuncia jogador, contratação que é bom ou nada, reforço para o time que é bom ou nada. Isso tem virado uma constante em qualquer publicação que o Flamengo faça ou qualquer publicação que envolva o Flamengo. E aí, eu estou gravando esse vídeo para pontuar aqui no canal do VSR algo que eu tenho falado já direto. E falei isso em podcast, falei isso quando fui lá no Charla, falei isso quando fui lá no BarbaCast. Tenho falado isso nos programas da TNT Esportes, no De Placa, em vídeos gravados para a TNT Esportes. E agora eu estou falando aqui. A janela de transferências do Flamengo de janeiro, o Flamengo fez no meio do ano. Isso precisa ser pontuado, isso precisa ser dito para o torcedor, para alinhar a expectativa do torcedor. No meio do ano, na janela do meio do ano, o Flamengo contratou esses jogadores aqui. Esses jogadores. O Flamengo trouxe Michael, de graça, entre aspas, né? Sempre tome cuidado com esse contratou de graça. Ele é de graça no sentido que não houve pagamento para o clube de origem, mas nada é de graça. E no futebol brasileiro hoje, nada é de graça. Inflacionado do jeito que o futebol brasileiro está, nada no futebol brasileiro é de graça. Nada, nem um copo d'água. Então, assim, o Michael chegou do Al Hilal sem o Al Hilal receber nada, mas é lógico que o Flamengo pagou, ou vai pagar, ou está compondo o pagamento de luvas para o Michael. O Flamengo contratou o Alexandre e, lógico, que o Flamengo vai pagar luvas para o Alexandre. O Alexandre tinha seu contrato terminado com a Juventus, chegou ao Flamengo sem o Flamengo pagar a Juventus, mas pagou luvas ao Alexandre. O Flamengo pagou quase 4 milhões de euros para trazer o Gonçalo Plata. O Flamengo pagou 18 milhões de euros para trazer o Alcaraz. Então, essa janela do meio do ano,
que o Flamengo fez, foi uma janela meio que de emergência. Tirando a contratação do Gonçalo Plata aí, a contratação do Alcaraz, que era uma contratação com mais um viés de investimento, um viés de achar, pelo menos era o que achava o departamento de futebol anterior, que era uma ótima oportunidade de contratar o jogador por esse valor, valorizar ele e depois vender, utilizar ele, ter o ganho técnico das atuações dele e depois ainda vender ele por mais, que eu até questiono, mas isso aí é tema para um outro vídeo. Todas as outras três, elas são contratações meio que para correção de rota. Por quê? Porque o Flamengo perdeu muitos jogadores machucados no meio da temporada passada. O Flamengo perdeu o Vinha, o Flamengo perdeu o Cebolinha, o Flamengo perdeu o Pedro. Então, a janela do meio de 2024, em que o Flamengo gastou 22 milhões de euros pagando aos outros clubes mais o quanto ele pagou de luva para Michael Alexandre, que eu não sei quanto é, talvez agora, quando o balanço do Flamengo seja publicado, acho que até março, abril, publica o balanço. Lá a gente vai descobrir quanto que foi pago para o Alexandre e para o Michael de luvas. Mas o gasto que o Flamengo poderia ter na janela de janeiro foi gasto no meio de 2024. Então a realidade nua e crua para o torcedor do Flamengo a janela de janeiro o Flamengo já fez no meio de 24. Isso quer dizer que a janela de janeiro do Flamengo vai ser uma janela modesta, vai ser uma janela pobre, no sentido de grandes contratações. Essa é a realidade. O José Botto, que chegou agora como diretor de futebol, ou como responsável por todo o departamento, o gestor profissional do departamento de futebol do Flamengo, ele tem batido na tecla que o elenco do Flamengo é muito bom, o elenco do Flamengo é excelente, o elenco que já está montado e que precisa de uma ou outra contratação pontual. E essa contratação pontual é um atacante para substituir o Gabigol. Pelas informações de agora, que o Vene publicou no canal dele no YouTube, o Vene Casagrande, esse atacante deve ser, ou está tudo encaminhado para ser o Juninho, que estava no Karabag. Então, se tudo funcionasse de acordo com o que a gente projetou, ou de acordo com quem analisou o que aconteceu no Flamengo no ano de 2024, essa janela de janeiro, o Flamengo contrataria um reforço. O atacante para substituir o Gabigol e um atacante que possa suprir a necessidade do Flamengo até o Pedro voltar. Pedro teve uma lesão de ligamento cruzado no começo de setembro e está previsto que ele volte no meio do ano. Então, o titular do Flamengo é o Pedro, né? Excelente atacante, não precisa ficar falando aqui da capacidade do Pedro. Então, o pontual para a janela de janeiro é buscar um atacante que substitua ou supra a ausência do Gabigol, que foi para o Cruzeiro, e administra a ausência do Pedro até o Pedro estar recuperado. Essa é a janela do Flamengo. Vamos lá. O Flamengo, por exemplo. Você não vê o Flamengo, ele sempre tem uma janela de muita... Ele contrata um ou dois caras de impacto, mas porque ele já tem um time formado, a base. Você enxerta um ou dois... Agora, você apresentar 6 caras é sinal que alguma coisa vai muito mal no time atual. Mas tu precisa. Mas o Santos, por exemplo, precisa de 15. Se precisa... Mas é que tá, você não pode colocar o Flamengo como parâmetro. O Palmeiras e o Flamengo são os dois únicos times no Brasil que podem se dar o luxo de falar, vou segurar meu elenco. Porque os caras não precisam ficar vendendo jogador e passando com o Pires na mão. Perfeito. O restante dos clubes, eles precisam dessa conta, Portugal. Mas, mano, já foi pior. A gente acompanhava futebol. A gente tem mais de 40 anos. Mas só pra finalizar, os dois clubes que hoje tem aí as contas equilibradas aí em termos de grana, arrecadação, despesa e tudo mais, são Palmeiras e Flamengo, ponto. O restante dos clubes, eles precisam, para fechar no azul ou tentar diminuir a trolha,
vender jogadores, Portuga, então não tem jeito. Meus amigos, tá aí, né? Você viu aí os motivos pelo qual o Flamengo, né, segundo o canal aí do VSR e também o próprio Mano e a galera aí da Rádio Energia 97 analisaram do Flamengo não estar contratando. Até mesmo para o José Boto, né? É que o Flamengo já tem um elenco, no entendimento deles, muito qualificado, né? E que o Flamengo já teria feito ali muitas contratações agora na janela passada do meio do ano, né? Do ano de 2024. E aí agora, né? Esses jogadores se acumularam com os jogadores que estão retornando de lesão. Por exemplo, aí, né, como o Luiz Araújo, que estava lesionado, o Cebolinha não embarcou para a pré-temporada, mas já está na fase final da sua recuperação. No meio do ano já teremos o Pedro voltando, o Matias Vinha, ou seja, são muitos jogadores, né, agora no elenco do Flamengo. Mas é claro, foi deixado claro, né, ali que o Flamengo precisa de algumas peças pontuais, como está chegando agora o atacante Juninho, né, que foi contratado junto ao Karabag para substituir a saída ali, né, do Gabigol, que foi para o Cruzeiro, tá? Então, o Flamengo tem aí bastante peças, né, bastante jogadores, sem contar também os atletas da categoria de base que estão sendo integrados a esse elenco, né, do Flamengo. E aí, galera, você acha que o Flamengo já tem aí um elenco realmente competitivo? É o melhor elenco do Brasil? Para muitos tá? Para muitos, o elenco do Botafogo estava forte, foi desmanchado agora. O elenco do Palmeiras está se reforçando, mas para muitos o elenco do Flamengo ainda é o melhor elenco do futebol brasileiro. O que você acha, né? O que você pensa do Flamengo, né? Está ou não no mercado aí contratando os jogadores? Coloca aí nos comentários. Vou deixar aqui os créditos para o canal do VSR e também para o canal da Rádio Energia 97 FM. Vou pedir a você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho inscrito, inscreva-se, clica ali. Do lado tem um sininho, clica nesse sininho para ativar as notificações e coloque em todas as notificações. E aí toda vez que nós entrarmos aqui com um conteúdo novo do Flamengo, você vai receber em primeira mão. E também peço na humildade, na gentileza, não saia sem deixar o seu like, que ajuda demais aí o crescimento do nosso trabalho. Daqui a pouco eu trago mais um vídeo, mais um conteúdo para você. É uma pedrada atrás da outra, é um vídeo bom atrás do outro, porque isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!